Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai resolver a questão 78 da Unesp 2020, então vamos para o vídeo. A questão 78 diz o seguinte: a figura representa o perfil em um plano vertical de um trecho de uma montanha-russa em que a posição de um carrinho de dimensões desprezíveis é definida pelas coordenadas x e y, tal que, no intervalo de 0 a 2π, y é igual ao cosseno de x. Nessa montanha-russa, um carrinho trafega pelo segmento horizontal A com velocidade constante de 4 metros por segundo. Considerando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e que a raiz de 2 é igual a 1,4, e desprezando o atrito e a resistência do ar, a velocidade desse carrinho, quando ele passar pela posição de coordenada x igual 5π sobre 4 metros, será... Bom, essa é uma questão que a gente vai ter que utilizar os conceitos de energia mecânica. A gente sabe que a energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final pela conservação de energia. A energia mecânica inicial vai ser mv² dividido por 2, velocidade inicial, mais mgh, e isso vai ser igual a massa, vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2, mais mgh. Lembrando de colocar a altura inicial e a altura final. A primeira coisa que a gente pode fazer é cortar as massas que aparecem em todos os termos. Certo, a velocidade inicial ele já deu, é 4 metros por segundo, a velocidade final é o que a gente quer descobrir, a gravidade ele também já deu, e falta a gente também descobrir as alturas, a altura inicial e a altura final. Então primeiro vamos calcular a altura inicial. Ele diz pra gente que a altura y está relacionada ao cosseno de x. No momento inicial, o x vale 0. Então o y vai ser igual ao cosseno de 0 e isso vai ser igual a 1. Então o y é igual a 1, portanto a altura inicial vai ser de 1 metro. Agora a altura final é um pouco mais complicada, pois o problema é saber a velocidade quando x for igual a 5π dividido por 4. E 5π dividido por 4 soa um pouco estranho, mas vamos fazer o círculo trigonométrico para tentar encontrar quem que é esse ângulo. Bom, eu fiz um esquema do círculo trigonométrico e vamos dar uma olhada. Eu coloquei aqui, então, alguns ângulos. Então a gente sabe que o círculo trigonométrico começa a partir desse ponto que vale 0. E eu fui caminhando de π sobre 4 em π sobre 4. Então primeiro andei uma vez 1π sobre 4, aí andei mais 1π sobre 4, então chegamos em 2π sobre 4. Continuando, temos 3π sobre 4, depois 4π sobre 4, que seria exatamente aqui, ou claro, simplificando, seria o próprio π, mas eu preferi deixar assim para ficar mais visível. E por fim caminhamos até o 5π sobre 4. Agora vamos analisar a seguinte situação. O 5π sobre 4 está simetricamente relacionado ao 3π sobre 4. Perceba que eles têm o mesmo valor de cosseno, que é esse que eu marquei aí de amarelo. E o 3π sobre 4 também está relacionado com o π sobre 4 simetricamente. Porém, o cosseno dele, como vocês estão vendo aí, está do outro lado. Está do lado positivo, porque como sabemos pelo círculo trigonométrico, o lado direito do cosseno é positivo e o lado esquerdo do cosseno é negativo. Isso significa que o cosseno de 3π sobre 4 é menos o cosseno de π sobre 4. Então vamos escrever isso. O cosseno de 3π sobre 4 é igual menos o cosseno de π sobre 4. A gente viu pela simetria que o cosseno de 3π sobre 4 é igual ao cosseno de 5π sobre 4. Então vamos colocar aqui também cosseno de 5π sobre 4. Certo, e agora o que a gente faz? Bom, vamos analisar o que é o cosseno de π sobre 4. Vamos converter esse cosseno π sobre 4 para graus. Para isso, a gente multiplica por 180 graus e divide por π. E a gente vai chegar que isso aqui é 180 dividido por 4, porque o π vai cortar. E isso equivale a 45 graus, certo? Vou apagar aqui. Então, π sobre 4 é, na verdade, 45 graus, que é um dos ângulos fundamentais que a gente já conhece o seu valor de seno e cosseno. Que, no caso, o valor de cosseno é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 5π sobre 4 vai ser igual a menos o cosseno de 45 graus, que como a gente acabou de falar, é raiz de 2 sobre 2. Então pronto, a gente já tem o valor desse cosseno, e então a altura final, que é o valor desse cosseno, é menos raiz de 2 sobre 2 metros. Então pronto,
a gente agora tem a altura inicial e a altura final. Já temos a velocidade inicial, falta só descobrir a velocidade final. Então vamos substituir tudo na equação. Então a velocidade inicial a gente já sabe que é 4 ao quadrado dividido por 2, mais 10 vezes a altura inicial, que é 1. Isso é igual à velocidade final, que é o que a gente quer descobrir, ao quadrado dividido por 2, mais 10 vezes a altura final, que é menos raiz de 2 sobre 2. Para ficar mais fácil de resolver, vamos multiplicar toda essa equação por 2. Então isso aqui vai ficar 4 ao quadrado mais 20 é igual à velocidade final ao quadrado mais 10 vezes menos raiz de 2, que como ele já disse no exercício, é 1,4. Então eu já vou substituir por 1,4. Vamos melhorar isso agora. Então aqui a gente tem 16 mais 20 é igual à velocidade final ao quadrado menos 14. Então a gente vai passar esse 14 negativo para o outro lado positivo. Então vai ficar 14 mais 16 mais 20, que é igual à velocidade final ao quadrado. Somando tudo isso, a gente tem que a velocidade final ao quadrado é igual a 50. Portanto, a velocidade final é igual a raiz de 50. E resolvendo isso, a gente chega que a velocidade final é 5 raiz de 2. E como a gente já viu, raiz de 2 é igual a 1,4, então isso aqui é 5 vezes 1,4, que é igual a 7 metros por segundo. Então, quando o carrinho passar pela coordenada x igual a 5π sobre 4, a velocidade dele vai ser de 7 metros por segundo. Então, alternativa aí. Bom, qualquer dúvida é só deixar nos comentários e obrigado por assistir.